Amém. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Estava lendo um livro esses dias, já faz um tempo, já é a segunda vez que eu leio. E eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto. E esses dias Deus falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Queria que vocês abrissem no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Vou deixar ligado para mim, que está com calor. Não demais, põe fraquinho. Põe no 1, fraquinho. Amém. Isaías 64. Nós vamos ler do verso 1 a 4. Vamos ficar de pé para fazer a leitura. Amém? Isaías 64, de 1 a 4. Sumiu Isaías daí, gente? Amém. Diz a palavra do Senhor assim: Ó, se fendesses os céus e descesses. Quem está falando é Isaías, amém? Para você entender. Isaías está clamando ao Senhor. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Repita comigo. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Os irmãos podem se assentar? Amém. Quando você vê aqui o profeta Isaías, ele está desejando ardentemente a presença do Senhor. Ele está dizendo: ó Senhor, se os céus se abrissem, se fendessem, rasgasse o céu e o Senhor descessem. E ele está dizendo, né? Como quando inflama o fogo, os gravetos, quando pega fogo nos gravetos e faz ferver a água, né? Parece meio estranho tudo isso, não sei se vocês estão entendendo. Então, nós vamos andar um pouquinho, né? Sair daqui, para que você entenda direitinho essa passagem. Nós vamos lá para Êxodo 19, tá? Deixa marcadinho aí que nós vamos voltar. Então, vai lá para Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler de 16 a 19. Amém? Êxodo 19. Antes de ler, preste atenção um pouquinho, se você encontrou, deixa abertinho aí, tá? Amém? Êxodo 19. Só para você entender, o povo saiu do Egito, foram libertos, né? Quem assistiu os 10 mandamentos esses dias? Alguém foi no cinema? Muito lindo, né? Então, a gente vê claramente aquela batalha, aquela luta para conseguir fugir do Egito. E quando eles conseguiram sair do Egito, eles foram para o deserto, atravessaram o Mar Vermelho. Deus fez aquela maravilha, aquela coisa que ninguém espera, né? Aquelas coisas que ninguém esperava. Então, o povo saiu e foram caminhando. E um dado momento, né? No terceiro mês, após o povo ter saído do Egito, eles vieram até o deserto do Sinai e se acamparam em frente do Monte Sinai. Então, imagina aquela multidão de gente acampada em frente ao Monte Sinai. E Deus falou com Moisés, e ele disse que dali a 3 dias, ele falaria com eles. E, para isso, ele mandou que o povo se consagrasse. Para nós estarmos na presença do Senhor, nós precisamos nos consagrar. E ele disse para ele: lavem as vestes, se purifiquem,
né? Era a maneira deles se purificarem naquela época, né? Lavem as suas vestes, se purifiquem. O Senhor pediu. Não se apeguem à mulher, né? Não tenham relações sexuais, né? E Ele deu aquelas ordens ao povo. Então, aqui, neste momento, é o que nós vamos ouvir, o que Deus está falando. Então, Êxodo 19, 16 a 19, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, era esse dia, né, que Ele tinha mandado eles se consagrarem, houve trovões. Eu quero que você imagine essa cena, tá? Vai imaginando isso, tá? Houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deu para imaginar isso? Né? Relâmpagos, trovões, que coisa tremenda, né? E aquela barulheira, né? Tremenda. E saiu uma fumaça. Por isso que ele está dizendo, volta lá para o seu Isaías 64. Aqui o Isaías está num momento que ele fala, nossa, Senhor, como eu queria que aquilo que aconteceu lá com Moisés acontecesse com a gente. O monte Sinai tremia. O monte Sinai tremia e saiu uma fumaça dele, como se tivesse colocado graveto, fervido água. Era um vapor, uma nuvem densa que estava em cima do monte Sinai. E um barulho de trombetas, um clangor de trombetas. Tudo isso aconteceu. Vocês acham que um não foi contando para o outro? E não foi escrito na palavra do Senhor? Todos sabiam disso. Não somente eles, né, o povo de Deus, mas todas as nações que eram conhecidas na face da terra sabiam disso. Todo mundo sabia que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Todo mundo tremia de medo. Quando a gente vê Josué, os povos tremiam de medo quando ficavam sabendo que aquele povo era dirigido por Deus. Se vinha lutar contra eles, eles ficavam apavorados, não é assim? Porque Deus era um Deus tremendo, que fazia coisas maravilhosas. E as pessoas sabiam disso. E Isaías sabia de tudo isso que estava acontecendo, né? Que tinha acontecido. E nesse momento ele sonha. Ele fala, sonha no sentido, não sonhando dormindo, né? Sonhando acordado. Ele falou, Senhor, ó Senhor, se os céus fendessem, abrisse os céus e o Senhor viesse, como o Senhor veio aquele dia e falou com Moisés. Como nós queríamos isso, como nós estamos precisando. Eles estavam num momento onde o povo tinha sido massacrado, né? Tinha acabado com tudo, o povo pecou, o povo desobedeceu. E estava num momento muito triste, porque Deus não falava mais com eles. Falava muito pouco. Quando falava era com um profeta. A gente viu agora há pouco, quando falava com Jeremias. O que fizeram com Jeremias? Amarraram no tronco, jogaram no poço, né? Coisas terríveis, né? Que é outro momento, mas é isso que o povo andava fazendo, né? Com os profetas que vinham em nome do Senhor. Mas uma coisa assim estrondosa, como essa aconteceu lá no Monte Sinai, não estava acontecendo mais. E ele diz aqui, se o Senhor fendesse os céus, era isso que eu mais queria, né? Se o Senhor fizesse coisas terríveis, que a gente não esperava. Eu creio assim que a gente vive dias que a gente sente mais ou menos isso, né? Senhor, o Senhor já fez tantos milagres, tantas coisas. Quando eu assisti outro dia o filme, a gente está careca de saber que Deus abriu o Mar Vermelho, mas quando abriu aquele Mar Vermelho e aquele povo passava, e hoje com os efeitos especiais, né, aquelas paredes do lado de água, e o povo atravessando, e depois Faraó perseguindo, e aí Deus fazendo a grande obra, eles passam e Deus afunda, né, todos os cavalarianos lá de Faraó. Que coisa tremenda, é coisa tremenda mesmo, né? Então, realmente, a gente sente falta de um poder maior. E a gente ouve falar, às vezes, de avivamento, né?
Temos ouvido falar muitas vezes disso, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Se eu tivesse que dar um título para vocês, eu falaria os céus de bronze e o avivamento. O que impede o avivamento de vir? Né? É sobre isso que nós vamos conversar. O avivamento, na realidade, é o que Isaías estava fazendo. Ele estava clamando por um avivamento. Ele queria que os céus se abrissem e a presença de Deus viesse. E você vai perceber que para que haja um avivamento, os céus precisam se abrir, amém? Nós cantamos agora há pouco, deixa o céu descer. Abre, Senhor, os céus e vem, né, com os teus anjos, vem fazer grandes coisas, né? É um avivamento que pode rasgar os céus e manifestar a presença e o poder de Deus. E é isso que aqui Isaías está clamando. Ele está clamando por um avivamento. Amém? Amém? Só que nesse momento, Israel estava destruída. E os céus eram de bronze. Os céus, nesse momento, eram de bronze e o Senhor não descia mais. Por quê? Havia uma condição para Deus andar com Israel. Para que Deus andasse com eles, estivesse sempre com eles, havia uma condição. E eu quero que você separe na sua mente. Nós vamos estar falando de Israel como nação, tá? Que esse é o Israel físico, tá? Israel como nação. E que você lembre-se que existe o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. Amém? Fala assim, sou eu. Amém? Muito prazer, somos nós, né? O povo de Deus, a igreja do Senhor, espalhada não somente aqui, mas em muitos lugares de São Carlos, em muitos lugares da face da terra. A igreja do Senhor, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus, amém? Então, a condição que havia para Israel era que eles andassem nos caminhos do Senhor. Queria que você abrisse em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Mais para o início da Bíblia. Deuteronômio 28. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Amém? Diz assim... Misericórdia. Vamos lá. Sumiu o Deuteronômio. Achou? Amém. Deuteronômio 28, versículo 2 e 3. Diz assim, é a palavra do Senhor para Israel. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu li o 1 também, tá? Agora vamos ler o 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele começa a dizer, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e por aí vai, né? Era só bênção. Está dizendo, ó, se vocês ouvirem, né? Se atentamente ouvirem a minha voz, a voz do Senhor, eu farei que vocês sejam muito abençoados. Eu vou encher vocês de bênçãos. Coisa boa, né? Era isso que o Senhor pedia para eles, né? Se obedeceres, né? Vocês vão ser cheios de bênçãos. Amém? Essa era a condição para receber a bênção do Senhor. Agora, você vira a tua página, Deuteronômio 28, eu não sei se está na mesma página. O 15... Deuteronômio 28, onde nós estamos mesmo, acho o número 15, diz o seguinte. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Não quero nem ler, só maldição, só coisa ruim. Mas eu quero ler uma. Só uma. A de número 23, o versículo 23, ele diz, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Os céus serão de bronze se vocês desobedecerem.
Então, obedecer ou desobedecer? Obedecer é coisa boa, amém? É o que Deus pede. Desobedecer é pecado, amém? Quando nós desobedecemos o nosso pai, a nossa mãe, quando a mulher desobedece o seu esposo, quando nós desobedecemos ao nosso pai querido, né? Isso é pecado. Se nós desobedecermos, os céus se tornarão como bronze. Tinha um desenho antigamente, não sei se vocês lembram, não lembro o que era, um desenho que tinha uma nuvenzinha negra em cima de uma pessoa. E sempre que ela ia andando, a nuvenzinha negra ia acompanhando. Não sei se alguém já viu isso, né? Muito antigamente, acho que é do meu tempo só. É mais ou menos isso. Os céus se tornarão de bronze onde houver pecado. Muitas vezes é sobre uma pessoa. E às vezes, como nós temos visto, na nossa nação mesmo, né? Temos comentado muito sobre isso, o pecado que tem havido sobre a nossa nação. E isso impede que Deus abençoe a nossa terra. Amém? Os céus se tornam de bronze. Isso é terrível, né? Então, o pecado torna os céus de bronze. Ele faz ficar espessos os céus, até se tornarem duros, né? Os céus ficam duros a nossa oração não sobe. Bate. E está duro o céu, não passa, né? Os céus estão de bronze. Tal como o bronze fica duro, né? Quando ele recebe muito fogo, né? E pressão, o bronze fica duro. Assim as nossas orações ficam, né? Quando há pecado. Amém? Então, para nós rompermos com os céus de bronze, a chave é o avivamento. Amém? Então, repita comigo. Para romper os céus de bronze, a chave é o avivamento. Amém? E desobediência origina os céus de bronze, né? Nós temos visto isso com clareza, o pastor comentou aqui, e a gente tem visto, quanto mais pecado existe, mais tem havido assolação. Naquele tempo, o povo pecou, mesmo que tinha alguns que eram fiéis ao Senhor, mas a maioria ali estava em pecado. E nós olhamos a nossa igreja hoje, a igreja brasileira, e vemos muitos pecados. Muitos pecados. Não precisa, nesses dias que se passaram do carnaval, não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem abrir a boca, né? O que aparece na televisão, as coisas que são feitas na rua, as coisas que acontecem. Gente do mundo todo vem para cá para aproveitar dessa promiscuidade, né? Miséria. Tanta coisa, gente. Políticos corruptos, fazendo roubalheiras, malandragens, mortes, assassinatos, né? Coisa terrível. E quando nós falamos em avivamento, eu não sei o que você pensa, né? O que vem à sua mente. Mas não sei se você sabe que já houveram momentos de grande avivamento, um momento que os céus se rasgaram e Deus pôde vir e fazer muito mais do que faz normalmente. Amém? Então são momentos de avivamento onde muitas pessoas, fica fácil as pessoas se converterem. A gente lê, não sei quem já viu um vídeo sobre a Rua Azusa. Quem conhece? Pode erguer a mão. Se não conhece, tem aqui, né, bem? Temos aqui um vídeo, eu assisti já. Tem na internet também, né? Hoje com a internet, pega lá, Azusa, com Z. Né? Com Z. Quando eu vi, eu falei, gente, que coisa tremenda. 1918, 1900 e... menos um pouco, 1906, por aí. Coisa tremenda o que Deus fez, né? Coisa tremenda. Tinha pessoas que não sabiam tocar piano. Entrava na igreja, ficava cheio do Espírito e desandava a tocar. Louvava o Senhor e tocava, e tocava, e tocava. Depois saía. Eu não sei tocar piano. Você já imaginou uma coisa dessa? Uma pessoa tocar uma coisa vinda do céu. Mas ela não sabia tocar piano. As pessoas se arrependiam longe da igreja e vinham correndo para a igreja. Eu preciso de Jesus. Pastor Léo estava lendo um livro onde houve um avivamento na África, 1900 e pouquinho. Na África do Sul. 1965? 1965, estava entrando no primeiro ano da escola. 1965, né? Coisa tremenda, né? Um avivamento sobre a África do Sul. Coisa linda, maravilhosa. As pessoas correndo para aceitar Jesus. Libertação.
curas miraculosas. A gente até vê, não estou dizendo que nós não vemos, mas você está vendo isso em grande quantidade? Isso acontecendo todos os dias aqui na comunidade, em todas as igrejas de São Carlos e no Brasil, você está vendo? Pessoas saírem curadas. Está vendo? Não. Então não está ainda havendo um grande avivamento. Mas há uma promessa para os últimos dias, que haveria um grande avivamento. Né? E nesse grande avivamento, muitos vão se converter. Amém? Eu creio nisso. E eu creio que nós estamos nos últimos dias. Né? Não sei quando, porque o dia e a hora, ninguém sabe. Nem Jesus. Né? Então, só o Pai que sabe. Então, o dia e a hora, ninguém sabe. Mas Jesus disse que a gente não saberia a data, mas que a gente ia perceber pelos sinais. Né? E pelos sinais a gente sabe que está próximo esse dia. Amém? Então, eu queria que a gente lembrasse que para que haja um avivamento, nós precisamos lembrar que existe também uma batalha espiritual. Né? Se nós queremos que os anjos de Deus venham, né? Que os céus se rasguem e que a gente cutuque esse céu de bronze para que ele se abra, é necessário que haja muita oração e muita batalha espiritual. Você sabe o que é batalha espiritual, não sabe? Você lutar contra hostes de demônio, mandar embora, repreender. E isso nós temos que estar, em primeiro lugar, sem pecado. Vai lutar com o diabo cheio de pecado, você vai se dar mal. Não vá. Eu estou dizendo que nós somos pecadores, certo? Nós somos pecadores. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Amém? Então é isso que a igreja tem que tomar consciência. Se você pecar, corre, pede perdão ao Senhor, se acerta. Né? Esse é o padrão do cristão. Então, com a batalha espiritual, nós vamos guerrear, repreendendo, né? Demônios que estão agindo, por exemplo, nesse bairro. Quantas pessoas aqui que bebem, que usam drogas? Nunca tinha visto tanto, falo a verdade, na minha vida. Né? Quantas pessoas, né? Vimos coisas assim, há muitas pessoas, escravas e oprimidas, doentes, muita doença, muita pobreza, muita miséria. Né? Nós precisamos clamar ao Senhor, né? Orar ao Senhor e repreender também. Quando você percebe que é uma situação, olha, isso aqui é natural, mas isso aqui é o inimigo que está fazendo. Nós precisamos ficar espertos. E com a nossa luta, né, quando nós estamos guerreando, nós estamos jogando pedra nesse céu de bronze. Você consegue entender isso? Nós estamos jogando pedra para que eles se abram. E existem, gente, sobre cada cidade, há principados, há potestades. Né? Existem isso. E quando um homem forte, um demônio assim, né, não vou falar que ele é poderoso, mas um homem forte ali, dentro daquela cidade, naquela região, fica muito difícil as pessoas entregarem a vida a Jesus, as pessoas se converterem. Então, nós precisamos lutar para que as pessoas possam aceitar Jesus como Senhor das suas vidas. Amém? Então, nós sabemos que na nossa cidade, não precisa falar, há uma batalha espiritual muito grande. Há uma batalha. E há muitos anos atrás que a gente vem lutando, batalhando, mas um dia o Senhor foi mostrando as estratégias. Porque você não pode chegar numa batalha e enfrentar todo mundo de peito aberto. Concorda? Eu chego lá sozinha num quartel-general lá, eu não posso fazer isso. Então, a igreja tem que estar unida. Amém? E isso refere-se também aos pastores. Nós oramos muitos anos pela unidade dos pastores. Eu me lembro de subir num prédio ali, nós orávamos lá em cima, numa sala, tinha um prédio na Carlos Botelho, esquina com a José Bonifácio. Nós subíamos no último andar, era de um amigo nosso, e nós subíamos lá, e quantas vezes nós clamamos, e nós oramos, nós estendemos as nossas mãos para todos os lados da cidade, e pedimos que o Senhor derramasse o avivamento, e pedimos pela unidade dos pastores. Não havia nem conselho de pastores, irmãos. Os pastores tinham brigado tanto que se desfez o conselho de pastores. A igreja desunida, a igreja fracassada. E nós começamos a orar, e parece que, às vezes, você ora, e parece que não acontece nada. Mas nos céus, as nossas orações estão sendo ouvidas. Amém? As nossas orações sobem ao Senhor, né? E diz lá que estão guardadas as nossas orações. Então, o Senhor estava ouvindo, não importa que faz muitos anos, nem sei
quantos anos fazem, não lembro, né? Mas nós clamávamos, e outras pessoas com certeza clamavam na cidade. E nós clamávamos especificamente muito pela unidade dos pastores, porque na hora que os pastores estivessem unidos, eles poderiam guerrear pela cidade. E graças a Deus, alguns anos atrás, não me lembro também quantos, nós temos participado já com os pastores em reuniões. Antes eram as mulheres juntos, depois as mulheres foram saindo um pouco, ficaram só os pastores, mas eles estão unidos, já enfrentaram lutas, batalhas, mas estão lá. Um não concorda, às vezes, com a maneira que o outro fala ou que o outro pensa. Estão lá juntos. Um ora de um jeito, outro ora de outro. Gente, maneira aí, ó. Vamos fazer uma coisa mais calma, para que todos nós possamos nos sentir bem. E eles se ajeitaram. E estão aí, permanecendo. Né? Mas você pensa que eles vão lutar sozinhos? Não. Você faz parte da igreja do pastor Lael, pastor Mateus, pastora Tânia. Amém? Mas tem outras igrejas. Cada um deles tem o seu exército. E esses exércitos estão lutando também. Amém? Todos nós vamos lutar para que nós possamos derrotar os inimigos que agem na nossa cidade. Amém? Algumas vezes eu tive uma visão, tive 2 vezes, com um gorila muito imenso. A primeira vez eu vi ele tão nitidamente que eu vi as medalhas dele assim. Ele era tão grande, era no meio de uma escuridão assim, e eu via, eu lembro até hoje, eu nunca esqueci esse sonho, eu via a cidade de Ibaté, e eu via Araraquara lá no fundo. E ele vinha vindo, ele vinha caminhando, mas ele queria São Carlos. Era nítido, assim, eu entendia que ele queria era São Carlos. E ele vinha para cá, e ele entrava, e eu corria desesperada para avisar as pessoas. Era uma correria naquele sonho, eu acordei desesperada, porque ele queria acabar com a vida das pessoas. Então, aquele sonho me marcou muito, que eu entendi, com aquelas credenciais que ele tinha, que era o homem forte dessa cidade. E outras pessoas tiveram visões semelhantes. E a última vez, há um tempo atrás, que eu sonhei de novo, e vi a mesma visão, eu estava desanimada, eu não quis sair correndo avisar as pessoas. Eu fiquei com medo também, porque da outra vez era assustador o tamanho dele, sabe, igual o King Kong, assim, era bem parecido, assim, era imenso. Né? Só que eu não quis sair correndo. Eu me escondi. Não quis avisar as pessoas. E aí eu questionei diante de Deus, por que isso, Senhor? Né? Eu não quero ficar intimidada diante do inimigo. E eu disse para Deus, o que tiver que fazer, nós vamos fazer. Se tiver que lutar, nós vamos lutar. Amém? E é isso que você tem que fazer também. Falei, eu não vou ficar intimidada. Isso era um sonho, uma visão, não importa. Mas nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos calar a nossa voz. Amém? Nós vamos lutar, nós vamos orar, né? E eliminar o pecado das nossas vidas. Lembre disso, irmão. A primeira coisa a fazer é eliminar o pecado das nossas vidas. Senão os céus continuarão a ser de bronze. Porque você está com pecado, você não pode lutar, você não pode orar. Nós não podemos entrar nesta guerra. Não podemos entrar nesta batalha. Então, a primeira coisa que nós precisamos é santidade. Amém? Repita comigo, santidade. Amém, aleluia. É a primeira coisa que nós temos que fazer para vencer os céus de bronze. Amém? A outra coisa que nós temos que fazer para enfrentar o inimigo é a oração. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora. Olha para a tua vida. Não precisa falar nem responder, só medita. Quanto tempo por dia você tem orado e clamado por esta comunidade, clamado por este bairro? Você tem clamado pelos seus parentes para que sejam salvos? Você tem feito isso? Quanto tempo por dia? Se você não tem feito nem um pouco por dia, só de vez em quando você vem à igreja, ou às quartas-feiras, ou nem às quartas-feiras. Se você não tem feito isso, comece um propósito, a partir de hoje, de orar 5 minutos. Amém? Quando você não está habituado a orar, quando você não está habituado a fazer isso, é como ginástica, né? Eu me lembro quando a gente era novinha, tinha um dia no início do ano que tinha um exame biométrico. Gente, eles faziam a gente fazer tudo quanto é tipo de exercício maluco, desde aqueles que você apoia assim numa perna e na outra, vai até lá embaixo, agachamento, e aí faz aqueles de peitoral, e fazia de tudo, e marcava quando você conseguia fazer. No dia seguinte, a gente ia descer a escada. A gente tinha que se apoiar nos degrauzinhos da beirada do corrimão, assim, que as pernas doíam tanto, esses músculos aqui, que a gente não conseguia andar. E todo mundo gemendo, porque nós não estávamos acostumados.
Então, se você não está acostumado a orar, comece com 5 minutos. Faz 5 minutos hoje, 10 amanhã, ou 5 minutos na primeira semana, 2 vezes por dia. Faça alguma coisa, porque nós precisamos orar. Quando a gente olha os grandes avivamentos, teve muita oração antes, né? Santificação e muita oração. Será que nós estamos orando o suficiente? Vamos ser sinceros. O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não estamos. Eu não estou orando o suficiente. Isso, amém. Eu entendi que preciso orar, entendi. Nós não estamos orando o suficiente. Amém? Nós precisamos orar muito mais. Então, quando eu vejo, antes dos avivamentos, por exemplo, em Pensa... Amém. Ela está querendo vir orar aqui 6 horas, né? Que termina às 7 horas da manhã. Quem quiser, procura a dona Creuza. Amém? Ela está pondo um desafio aí. Ela já me falou isso várias vezes. Esse é um desafio tremendo para mim. É? Um desafio tremendo. A pastora gosta de dormir tarde e acordar tarde, né? Mas tem gente que acorda cedo. E a gente pode aceitar esse desafio. Oi? Pode ser meia-noite, né? A turma do tarde, né, Maria Rosa? A gente pode orar meia-noite. Eu sei que se eu ligar meia-noite, Maria Rosa está acordada. Então, a turma que gosta de dormir tarde, pode orar tarde da noite. Irmãos, você pode também, não necessariamente só vir aqui, mas eu quero que você ore na sua casa também. Você ore enquanto você está dirigindo. Você ora enquanto você está caminhando na rua, enquanto você está fazendo um serviço. Por exemplo, o Toninho, na hora que ele está calculando, ele não consegue orar. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas na hora que ele der uma paradinha e for beber água, dá uma prosinha, 2 dedos de prosa com a Maria Rosa, dá. Aí dá para fazer isso, né? Se você está usando o seu raciocínio, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes até dá, mas é mais difícil. Mas se você está cozinhando, ou você está fazendo um serviço manual, na hora que você está polindo lá, né, o carro, os irmãozinhos aí da oficina, está lá, Senhor, abençoe, que a igreja fique maravilhosa, como esse carro está ficando lindo. Sei lá se pule assim, né? Não sei como é que pule carro, deve ser, né? Eu imagino que é com uma maquininha, né? Estou chutando aí, eu nunca vi, né? Mas deve ser uma maquininha que dá polimento, é isso? Estou certa? Então, amém, né? Imaginei isso, né? Para polir que na mão não vai, né? Então, que a gente possa a todo momento estar orando, estar buscando isso. Então, ore e obedeça. Amém? Diga para quem está do seu lado, ore e obedeça. Amém? Orar e obedecer. Assim nós vamos estar nos submetendo. Nós vamos estar nos submetendo ao Senhor e resistindo ao diabo. A palavra do Senhor diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou submeta-se, né, ao Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Essa é a coisa importante, né? Então, romper com os céus de bronze, com oração, com obediência, é a chave para um avivamento. Eu estava falando lá no avivamento de Pensacola, eles oraram 7 anos para ter um grande avivamento ali. E tinha momentos que eles já estavam ficando meio desanimados. Tinha hora que dava aquele desânimo, Senhor, nós estamos pedindo. Eu sei que desde que eu conheço Maria Júlia, acho que são, e aí Maria Rosa, acho que os mais antiguinhos, meus filhos, né, que estão aqui, que a gente está há mais tempo. Quanto nós já pedimos por avivamento, né, Mária? Pedimos. Em muitos momentos, o que nós fizemos? Paramos um pouco, dá uma trégua, mas que nada está acontecendo, a gente vem toda semana aqui. Né? Infelizmente, irmãos, é assim que muitas vezes a gente faz, assim que eu já fiz, né? Nós já fizemos, mas a gente não desiste, a gente está sempre pedindo, só que eu creio que sozinho não vai dar. Eu me lembro que uma vez uma irmã teve uma visão e ela via, no outro salão que a gente estava, foi um sonho, visão, ela não sabia explicar, mas foi muito forte, e ela disse que ela tinha visto o pastor Lael, e todo mundo distraído na igreja, cada um conversando, batendo papo, e ele sozinho, vinham morcegos, que ela sabia que eram demônios, e ele sozinho espantava aqueles morcegos, espantava, e ninguém fazia nada. E ela falou, pastor, o senhor está orando sozinho nessa igreja? E ele falou, acho que sim. Gente, é muito sério isso. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, amém? Nós temos que orar juntos. Nós não podemos deixar tudo na costa de um. Nós temos que orar juntos. E nós sabemos quais são as condições. Santidade e orar.
Amém? É isso que Deus está pedindo de nós, oração e santidade, que a gente abandone o pecado, né? Para que nós possamos romper os céus de bronze e Deus possa agir com grande poder na cidade de São Carlos. Amém? Que é onde o Senhor nos colocou, que a gente possa fazer a boa obra aqui, onde nos colocou. Se o Senhor te levar para outro lugar, seja uma bênção lá. Quem não é bênção onde estiver, será uma maldição onde for. Você sabia disso? Então, seja bênção. Aqui onde o Senhor te colocou. Né? Se um dia você mudar, for para outra cidade ou mudar de igreja, seja bênção lá. Mas enquanto você está aqui, seja bênção aqui, onde você está. Amém? Agora, eu queria que você soubesse que tem coisas boas. A gente falou assim, parece que ficou pesado, né? Esse céu de bronze, como que nós vamos chegar lá, né? Eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 1. Mateus e Marcos. Procura aí, já no Novo Testamento. Marcos, capítulo 1. Deixa guardado um pouquinho aí, tá? Nós já vamos conversar sobre ele. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Nesse tempo todo de Isaías, até a vinda de Jesus, antes da cruz e da vinda do Espírito Santo à Terra, queria que você imaginasse como a Terra tinha um ambiente carregado, pesado, né? Carregado de mal, que a gente não consegue às vezes nem imaginar, né? Porque não havia o Espírito Santo, né? Jesus estava para vir, mas não tinha vindo. Então, era um ambiente, um céu realmente bem carregado, né? E eu vou só ler para vocês o que Salomão descreveu a respeito desse momento, desse pesadelo que era viver naquela época. Preste atenção. Está em Eclesiastes 4:1, mas não precisa, se não quiser abrir, é só ouvir. Depois voltei-me. Só preste atenção, não precisa abrir, não, irmã. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas de todos os que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Ele está descrevendo aqui aquele momento. Eles sofriam. Ele via as lágrimas daquelas pessoas. E a grande, vamos dizer assim, a opressão vinha, né? E ele via as lágrimas de todos que eram oprimidos e não tinham consolador. E a força estava da banda dos seus opressores. Quem predominava? Satanás e seus demônios, os opressores. Porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Então, olha que céu carregado, que céu de bronze que era, né? Então, eu queria, a partir daqui, agora nós vamos ler Marcos, para você ver que maravilha, né? Marcos 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que disse: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Quando Jesus veio, e na hora que ele foi batizado, o Espírito Santo de Deus veio, o que aconteceu? Os céus rasgaram-se. Diga, os céus rasgaram-se. Rasgaram-se os céus e o Espírito desceu como pomba sobre Jesus. Amém? Então, neste momento, o Espírito Santo estava vindo para a terra. Os céus se rasgaram. Abra em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Hoje nós estamos dando uma passeada aí na Bíblia. Bom para você treinar também, né? Esse é o testemunho de João Batista. João, capítulo 1.
de 32 a 34. E João testemunhou dizendo, no 32, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele está contando o que ele viu a respeito de Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? João não conhecia. Ele falou, como é que eu vou saber quem é ele? E ele falou, aquele que você estiver batizando, né? E o Espírito descer e pousar. Eu queria que você soubesse isso, que o Espírito Santo vem sobre nós e ele pousa sobre nós. Amém? Ele pousa, ele permanece, ele habita dentro de nós. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus, assim como ele pousa sobre você, né? Ele vive dentro de você. Amém? Daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Amém? E ele faz morada. A palavra do Senhor diz, não sabeis vós que sois morada, templo do Espírito Santo? Amém? Nós somos morada do Espírito Santo. Fica aí em João mesmo. E logo após o batismo de Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos. Se você seguir a sequência aqui, né? Teve o batismo de Jesus e ele começa a chamar os seus discípulos. Ele chama primeiro a André, depois ele chama a Simão. E agora eu queria que você lesse no João a partir do 43. Amém? Nós vamos ler. Diz assim, no João 1, acharam? João 1, capítulo 1, 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Aleluia! Ele disse, olha, você ficou espantado porque eu te vi? Porque ele estava sozinho debaixo da figueira. E Jesus já sabia que ele estava lá. Você ficou espantado com isso? Ah, Natanael, você não sabe o que você vai ver. Você vai ver os anjos de Deus, os céus se abrirem e os anjos de Deus subindo e descendo. Aleluia! Glória a Deus, os anjos subindo e descendo. É isso que você vai ver. Amém? E é isso que nós vamos ver também. Amém? Nós temos visto, talvez em menor quantidade, mas nós queremos muito mais. E nós vamos clamar ao Senhor, porque nós queremos ver, né? Anjos subindo e descendo. E sabe o que os anjos estão fazendo? Estão curando. Quantas vezes, né, quando a gente vai fazer libertação, eu me lembro de vezes assim tremendas, que nós estávamos fazendo uma libertação e aquele demônio não queria sair, não queria sair, não queria sair. E Deus colocou no nosso coração e eu falei, Senhor, manda Miguel e queima esse demônio em nome de Jesus. Na hora ele saiu. O Senhor mandou. Né? Não, os anjos são seres ministradores. A nosso favor, gente, a nosso favor. Você não vai ficar você pedindo para anjo. Hoje, o diabo sempre tenta confundir as coisas. Hoje as pessoas ficam guardando anjinho dentro de casa. Né? A Bíblia diz para não fazer isso. Não colocar a imagem de nada que está no céu.
nem na terra, nem embaixo na terra para adorar. Não é para pôr anjinho na sua casa. Não é nada disso, né? Mas o Senhor quer que você clame a Ele. Aos seus anjos, Ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? O Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. Ele nos livra. Ele nos ouve. Ele nos ajuda. Amém? E quando você for libertar, fazer libertação, o Senhor é com você. E se precisar de anjo, você fala: Senhor, manda os teus anjos, queima com teu fogo. Queima mesmo. Eu lembro que uma vez a pessoa contou que estava expulsando o demônio, né? Eu não lembro quem foi. E aí o demônio, chegou um outro ali, ele falou: ai, 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 ai. Ele falou: o que foi? Aí ele falou assim: eu estou todo queimado, tacaram fogo em mim. Então alguém expulsou o demônio, ele estava chegando lá, o pastor ia expulsar aquele, estava sapecado o demônio. O Senhor manda fogo, você pediu fogo, você não quer que manda fogo? É para queimar esse demônio mesmo. Manda embora para o lugar que Deus determinar, qualquer coisa, menos ficar com esses demônios na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus, amém? E o Senhor nos enviou. O Espírito do Senhor está sobre nós, para que nós vamos e curemos enfermos, que nós vamos e saremos as pessoas com a oração, pelo poder do Senhor, que você ore por alguém que está enfermo e ela seja curada, em nome de Jesus. E para isso nós queremos esse céu aberto, amém? Como Natanael viu, Natanael presenciou o Senhor fazendo o quê? Curando cegos. Natanael presenciou junto com os outros discípulos ali, os coxos andando, aqueles homens, né, que estavam enfermos saindo da cama. Eles viram muitos milagres, né? E quando Jesus estava falando para ele: olha, você vai ser uma testemunha ocular, né, de tudo que eu vou fazer aqui na terra. E ele viu aquilo que o Senhor falou, né? Ele viu, ele presenciou. É isso que o Senhor quer, que nós presenciemos também. O Senhor quer que você veja milagres e maravilhas. O Senhor quer que você tenha autoridade, mas que você saiba que você tem essa autoridade para expulsar demônios. Em nome de Jesus, nós não podemos ter medo. Nós temos medo quando a gente está em pecado. Aí sim, não vá. Tenha medo mesmo, né? Tenha medo mesmo. Ou se você não conhece o Senhor, né? Que não é o caso de ninguém aqui. Todos, eu creio, né, já entregaram sua vida a Jesus Cristo. Então, nós podemos fazer isso, né? E esses anjos subindo e descendo é o que o Senhor quer para as nossas vidas. E é o que num avivamento não vai faltar. Amém? Anjos subindo e descendo. E o Senhor disse que nós faríamos... Ele fez muitos milagres, né? Mas nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Amém? Você crê nisso? Amém? Coisas maiores do que Ele fez. Ele disse que nós faríamos. Então, se não está acontecendo, tem que acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Se não está acontecendo na tua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ser uma igreja ousada, uma igreja unida. Eu lembro sempre do exército de Joel. Lá em Joel 2, depois você lê se quiser. Ele fala, né, Joel, como que era o exército de Deus. E ele diz, né, que aquele exército era como soldados que marcham todos juntos. Ninguém atropela o outro, um não pisa no outro. Irmãos, não fale mal do seu irmãozinho. Não critique. Vamos andar juntos, unidos, né? A Bíblia diz, né, que tem 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª que Ele abomina. Tem as 6 coisas lá. São coisas graves. Mas a 7ª é aquele que promove a contenda entre os irmãos. Não faça fofoca de ninguém. Não fale mal de ninguém. Isso é um veneno. É um veneno que estraga as nossas vidas e a sua vida. Isso é pecado. O Senhor abomina que você fale mal, provoque contendas, brigas, rixas entre os irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre tu e ele somente. É assim que o Senhor mandou. Se o irmão fez algo, você não gostou, vai lá e conversa com ele. Não passa para outra pessoa. Não fica falando. Isso é muito sério, né? Então, nós como igreja, né, às vezes a gente não comete um monte de pecado, mas a fofoca... Outro dia eu estava com uma irmã, ela falou assim: deixa eu contar a fofoca do dia. Crente não fofoca, crente compartilha. Cuidado, né? Cuidado com os compartilhar, né? Nós temos que vigiar, gente. Aquele que está de pé, cuidado que não caia. Isso é para todos nós. Quantas vezes, né, a gente cai em tentação? Vai dizer, né? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Muitas vezes nós fazemos. Podemos ter feito. Mas que você não faça mais.
Vamos buscar a graça de Deus para a gente não cair em pecado. Às vezes a gente olha tantos pecadões e fala, eu não tenho esses, né? Mas tem outros que a gente tem. E a gente acha que não tem nada demais. O que tem isso? O que tem? Ah, todo mundo fala. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falo para mim, viu? É para todos nós. Nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja. Nós temos que vigiar para que a gente não peque e não caia em tentação. Amém? Nós queremos ver tudo isso funcionando e ver um grande avivamento. Amém? O Senhor agindo com grande poder, libertando vidas. Aquele que bebia não vai beber mais, aquele que usava droga não vai usar mais, aquele lar destruído vai ser consertado, né? Nós temos que crer que Deus é poderoso para isso, Ele é. E se não está acontecendo, eu queria só deixar claro uma coisa para vocês. Nós vamos nos preparar para o avivamento com a nossa santidade e com a oração. Mas o momento do mover, não somos nós que determinamos. É o Senhor, amém? O Espírito sopra onde quer. Né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer coisas tremendas que a gente nem imagina, como nós lemos lá. Né? Ah, Senhor, se o Senhor fendesse o céu, né? E se os montes tremessem, como o Senhor fez lá com Moisés, você pode desejar isso. Coisas grandes que o Senhor faça. Né? Um monte tremer, eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi, mas Moisés viu. E aquele povo viu. Um monte tremer, saindo fumaça, cornetas lá, tocando, trombetas, num barulho incrível, ensurdecedor. Eu nunca vi isso. E Deus falando face a face ali, né, com Moisés, coisa tremenda. Então, que nós possamos desejar isso. E o Senhor vai fazer quando Ele quiser. Mas se nós não prepararmos o terreno, não vai acontecer. Amém? Amém? Você está disposto a preparar esse terreno? Amém? Amém. Quem está disposto a preparar esse terreno para o Senhor, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Queria pedir para o grupo de louvor estar aqui também. Feche os teus olhos. Eu creio que o Senhor te deu entendimento nesta noite. O que é pedir ao Senhor que os céus se abram. Deixe o céu descer. Você entendeu o que é isso? Queria que você fechasse os teus olhos. E que você dissesse ao Senhor o quanto você o ama. O quanto você quer trabalhar para Ele. Que você quer fazer parte desse grande avivamento. E que você quer que o Senhor remova da sua vida todo pecado. Que você confesse se há algum pecado hoje. Confessa agora. Não deixe para amanhã. Confesse o seu pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Diz a palavra do Senhor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não deixe que haja pecado na sua vida guardado. Confessa a Ele. Peça a Ele força agora. Fala, Deus, eu não quero mais pecar. Esse pecado tem me incomodado. Esse pecado tem me chateado. Eu sei que estou pecando. Eu sei disso, Senhor. Eu quero te pedir perdão agora. Pode parecer a coisa mais insignificante, mas peça perdão. Pode ser uma coisa horrível, que você tem vergonha de contar para os outros, peça perdão ao Senhor. Ele quer você sem pecados, para que você se levante como um guerreiro, que você seja um guerreiro, uma guerreira de oração. Você não está aqui só para vir esquentar banco no domingo. Você está aqui para louvar ao Senhor no domingo, para adorar a Ele, agradecer a Ele. Mas você tem que orar a Ele todos os dias e clamar pelos perdidos, e clamar pela cidade de São Carlos. Ó Deus, olha para esta cidade, Senhor. Olha para a cidade de São Carlos e tenha misericórdia dela. Ora, balaçore, cantas. Olha para esta cidade, ó Deus.
Quantos perdidos, Senhor! Quantos jovens perdidos nas drogas! Não importa a classe social, estão todos lambuzados, Senhor, na bebida, no álcool, nas drogas, no sexo ilícito. Oh, meu Deus, tem misericórdia da nossa cidade. Olha para São Carlos, Senhor. Nós clamamos como igreja agora. Clame por São Carlos. Clame por esta cidade. Clame por esta cidade. Ora la baixeira, canta laramaias. Olha para este bairro onde estamos, Senhor. Olha para o bairro de Santa Felícia, onde estamos. Olha para este bairro, perdoa os pecados. Perdoa os pecados do teu povo, Deus. E olha para este povo. Rasga os céus e desce, Senhor. Vem limpar, vem purificar, vem curar, vem sarar. Levanta aqui neste lugar um exército poderoso. Olha para a comunidade cristã de São Carlos, Senhor. Olha para nós. Nós estamos clamando ao Senhor. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem sobre as nossas vidas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com teu reino. Vem com teu poder e tua glória. Vem neste lugar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Ora, laramacheias. Pai nosso que estás nos céus, clame a Ele. Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino na terra como nos céus. Teu reino. Vem com teu reino neste lugar, Senhor. Descer, clame a Ele, deixa os céus descer, Senhor, neste lugar. Vem, 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 vem. Deixa os céus descer. Vem, Senhor. Deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem, Senhor, vem. Vem, deixa o céu descer. Pois teu é o reino, aleluia. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre.
Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa os céus descer. Clame por isso. Deixa, Senhor. Deixa os céus descer. Vem fazer grandes coisas neste lugar. Vem fazer milagres neste lugar. Esta cidade clama, nós clamamos ao Senhor. Deixa os céus descer. Aleluia. Vem. Deixa os céus descer. Vem, Senhor, com teu poder neste lugar. Nós cremos no teu poder. Teu é o poder. Tua é a honra, tua é a glória, Senhor. Tudo é teu, Senhor. E nós nos colocamos como os teus servos aqui e declaramos que nós queremos andar em santidade, clamando ao Senhor, orando mais, orando muito mais, orando muito mais, Senhor. Ajuda o teu povo, lembra o teu povo de madrugada, de dia, lembra o teu povo de orar, de clamar e de te buscar. E o Senhor ouvirá dos céus e sarará a nossa terra, e sarará a nossa casa, a nossa igreja, a tua igreja, Senhor. E o Senhor sarará esta nação. Nós cremos nisso. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Ele é poderoso para fazer isso. Aleluia, Deus. Nós cremos que é o poder, é o reino e a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias, oh Deus. Eu clamo a ti que nós possamos ir para as nossas casas, Senhor, e não nos esquecermos do compromisso que fizemos contigo, de abandonar os nossos pecados, Senhor. Ou aquele pecado em específico, não importa se são poucos, se são muitos, e de clamarmos a ti, e de orarmos a ti, e de nos unirmos em força, 2 a 2, 3 a 3, 50, 60, quanto pudermos, Pai, estarmos unidos orando, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Vem, deixa os céus descer neste lugar. Amém. Amém, glória a Deus.